Fala, palmeirense. É, Tem tanta gente no YouTube falando sobre Dudu. Tem Gambá falando sobre Dudu. Tem palmeirense falando sobre Dudu. É, Eu não ia falar nada a respeito, né? Mas eu tô escutando tanta besteira, tanta groselha, tanto absurdo que estão falando a respeito de Dudu, que eu me senti na obrigação também de falar alguma coisa a respeito. É, eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas eu costumo fazer. Gosto bastante de assistir entrevista de ex-jogadores, né? Jogadores mais velhos, jogadores aposentados. Aquelas resenhas, aquelas histórias hilárias, né? E somente nessas resenhas que a gente fica sabendo de coisas de bastidores em que qualquer jogador durante a carreira dele a gente não vai saber, né? Então eu acredito que o real motivo dessa divergência entre Dudu e o Palmeiras a gente vai ficar sabendo daqui a uns anos, né? Depois que ele aposentar e que ele for realmente falar e abrir o coração dele a respeito desse assunto. Por isso, antes do vídeo, eu vou pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscreve no canal e depois do vídeo comenta aqui embaixo. Deixa para mim a opinião de vocês, mas deixa a opinião de palmeirense, de pessoa que realmente ama o Palmeiras, tá? Se você tem o Dudu como ídolo, né? Se você gosta do Dudu, se você realmente ama o teu Palmeiras, porque eu respeito, a gente respeita todo mundo, né? A gente respeita todo mundo, mas eu escutei muita contradição aí no papo da galera, né? O pessoal tá criando conteúdo aí, né? E eu escutei bastante coisa assim que meio que descabida, né? Então, interage aí com a gente, conversa comigo, né? No vídeo. Deixa os seus comentários aí pra gente trocar uma ideia e falar a respeito do Dudu. Não é segredo pra ninguém, né? O Dudu já demonstrou isso, já mostrou pra gente, né? A gente já visualizou isso, que o Dudu tem um certo grau, né? De orgulho, né? Como todo homem tem, né? Toda pessoa tem um certo grau de orgulho, né? A gente sabe que o Dudu é um jogador que ele tem um pouquinho de birra, né? É um jogador que ele é muito... O Dudu não é à toa que ele ganhou o apelido dentro da torcida do Palmeiras de guerreiro, né? Não é à toa que esse jogador ele foi exaltado e não é à toa que esse jogador ele foi querido e aclamado pela torcida do Palmeiras, né? Então, quem aqui não se lembra do momento em que o Dudu foi jogar nos Emirados Árabes por um motivo pessoal, né? Ele teve que se desligar do Palmeiras. E em sua volta, talvez vocês não se recordem, mas eu me recordo como ontem, em que um jornalista questionou o Abel Ferreira a respeito de Dudu, que estava voltando, um ídolo voltando para o clube, né? E o Abel, na beira do gramado, ele foi perguntado, né, sobre a posição que o Dudu teria possibilidade de estar jogando. E o Abel Ferreira ele foi bem claro, ele foi bem sucinto, né? Ele falou, ele pode estar jogando em várias posições, inclusive aqui do meu lado. Então aí a gente já entendeu que o Abel Ferreira ele não colocaria o Dudu na frente de ninguém. O Abel Ferreira sempre trabalhou com aquela questão de subir montanha, né? De subir montanha, até que o pessoal que subiu a montanha com ele começou a descer a montanha e a montanha virou ladeira abaixo, né? O Abel Ferreira também é homem, também tem os seus orgulhos, né? Tem as suas qualidades e também tem a sua idolatria dentro do Palmeiras. Então, a gente juntando tudo isso, eu gostaria de pedir para que vocês entendessem e filtrassem tudo isso que tem acontecido na carreira do Dudu, em relação à saída dele, em relação à volta dele, em relação à ida dele para o Cruzeiro, né? Porque nós somos seres humanos.
A gente erra, a gente acerta, né? E qual é a minha visão em relação a isso, né? Sobre a saída do Dudu. Eu já comentei com vocês que um dia a gente vai saber da boca do Dudu, né? Mas o que que eu acho, né? O que que eu penso a respeito disso? O que que eu acho que qual a forma que eu entendo que desenrolou toda essa situação? Ali dentro houve um jogo de egos, né? Um jogo de egos entre, eu não vou dizer Palmeiras, eu vou falar Leila Pereira, Abel Ferreira e o senhor Dudu, que também carrega sua culpa. O Dudu voltou para o Palmeiras, o Dudu se machucou, o jogador não tem culpa quando ele se machuca, o Dudu ficou muito tempo parado, ele sofreu com isso, né? Ele teve que pagar, né, o seu ônus, né? Ele teve o seu retorno, entende? E depois o Dudu se colocou como apto a jogar futebol. Mas eu acredito que aqui vocês se lembram, né, que dentro desse jogo de egos e dentro desse jogo de eu não vou dizer desprezo, né, mas talvez de indiferença, o Dudu começou a ser meio que deixado de lado dentro do Palmeiras. E querendo ou não, a pessoa vai sentindo, né? Você sente, você sabe quando você está se sentindo de lado, principalmente o Dudu, que é uma pessoa orgulhosa, que vai ter essa percepção. Quem aqui não se lembra em que na festa do campeonato paulista desse ano, onde estava todo o elenco do Palmeiras, os jogadores, a comissão, funcionário, o senhor Dudu foi barrado e foi impossibilitado de entrar e participar na festa. Então, se coloca no lugar do Dudu. Como você se sentiria? Né? Então, mais um ponto em que a pessoa, o jogador, ele é ser humano, é homem, ele sente. O que que acontece? O cara começa a ficar triste, entende? Mas o Dudu, mesmo assim, a gente assistindo e acompanhando os jogos do Palmeiras, dava para perceber no semblante do Dudu o quanto ele estava triste com aquilo que estava acontecendo. A gente sabe que ele tem o ego, estou repetindo aqui várias vezes para vocês, eu não estou aqui defendendo o Dudu. A gente sabe do ego, a gente sabe do orgulho que tem o jogador, né? E o Dudu foi sentindo aquilo, ele foi entendendo que ele estava sendo preterido, né? E começou a gerar um acúmulo de desconforto, né? Tanto na questão do seu Abel Ferreira deixar o Dudu no banco, preterir o Dudu e dar preferência para Rony, né? Rony, que pegou banco esse ano inteiro. O Dudu poderia entrar, entrava Rony. Felipe Anderson, Dudu poderia entrar, estava apto, entrava Felipe Anderson. Aquele outro jogador que eu nem lembro o nome dele, que ele veio da Itália, Lázaro. Pô, o cara botava o Lázaro e não colocava o Dudu. Então meio que foi acumulando, né, toda essa situação para o jogador. Então, querendo ou não, o cara vai acumulando, o cara vai gerando um nível grande de estresse. E até que chegou ao ponto de a dona Leila Pereira colocou o seu Dudu à venda. Ela foi muito bem clara, ela foi taxativa dentro de uma entrevista para Globo Esporte, se eu não me engano, e colocou o Dudu numa bandeja. Aí a gente vem aqui falar, mas o Dudu era ídolo e agora, tipo, né, tem corintiano falando aí que o Dudu era ídolo e agora eu não sei se o palmeirense entende o Dudu como ídolo. Cara, para mim o Dudu é ídolo. Sempre vai ser ídolo. Porque o ídolo ele se constrói com uma história e o Dudu tem uma história dentro do clube. Então, independentemente de ego de Dudu,
de Leila Pereira, de Abel Ferreira, o Dudu jamais para a torcida do Palmeiras vai deixar de ser ídolo. Ou vocês se esquecem a todo momento que o Dudu estava no banco do Palmeiras, a torcida gritou Dudu Guerreiro. A torcida pediu Dudu Guerreiro, sabendo e conhecendo da qualidade do jogador. Então esse acúmulo, esse acúmulo de estresse ele foi aumentando. Então é tipo assim, ó, a gente questionando a idolatria do Dudu, onde uma presidente de um clube coloca o seu maior ídolo no momento numa bandeja dizendo que o Dudu estava negociado. Então eu entendo que nem eu e nem você que vem aqui criticando o Dudu, né, eu já falei para vocês, eu não estou advogando para o Dudu. Ele tem também o seu nível de erro, o seu nível de culpa. Mas o jogador que foi sempre tido como ídolo, sempre adorado e amado pela torcida, ser colocado em cima de uma bandeja pela presidente do clube, como que vocês acham que o jogador se sentiria? E mesmo assim, eu ainda tinha a percepção de que o Dudu estava muito triste e queria muito oferecer ao Palmeiras. Qual foi o dia em que vocês ouviram na mídia o Dudu faltando a treino, deixando de treinar? Tanto é que ele estava apto a jogo. O Dudu estava apto a jogo. O jogador, quando ele está apto para entrar numa partida, é porque ele está treinando, ele está trabalhando. O jogador, a obrigação do jogador na carteira assinada é treinar. Futebol, o jogador participar do jogo é questão do treinador. Então o Dudu, né? O pessoal tá comentando que porque o Dudu falou que se preparou no Palmeiras para poder chegar bem no Cruzeiro. Cara, o jogador ele tá ali, ele tá treinando. É óbvio que ele tá se preparando. E o Dudu, nesse entendimento, chegou um momento em que ele teve a percepção que ele não daria mais continuidade no clube. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Eu não acho que o Dudu desrespeitou o Palmeiras, porque ele foi colocado em cima de uma bandeja na metade do ano, tá? Ele só não foi entregue ao Cruzeiro porque a Mancha Verde, né, aloprou com o Palmeiras, fez reunião com o Dudu, e Dudu declarou que não iria para o Cruzeiro naquele exato momento, mas o próprio Dudu já estava sentindo que não teria outro desfecho a não ser a saída dele do Palmeiras, né? Então, como que o jogador se sentiria? Eu faria a mesma coisa. Tá? E eu não entendo que o Dudu quis dizer que ele usou o Palmeiras, como o pessoal tá falando, né? O Dudu usou o Palmeiras para se preparar para o Cruzeiro. Cara, ele estava disponível. O Abel Ferreira não usou o Dudu porque ele não quis. E eu, no lugar do Dudu, eu não deixaria de me preparar para uma possível saída. Porque a partir do momento em que eu saio de um clube e eu vou para um outro clube, isso não quer dizer que eu estou desrespeitando o clube que eu estou deixando. Tá? O Dudu foi preterido no Palmeiras por essa direção e pelo treinador, né? A gente sabe que tem os planejamentos, tem toda a situação, diretiva dentro do clube, mas o Dudu foi preterido, tá? O Dudu foi preterido dentro do Palmeiras e eu no lugar dele eu faria a mesma coisa. Jamais eu chegaria no clube que eu assinei contrato e falaria que eu amo o clube que eu saí. Você não faria isso. Então jamais o Dudu faria uma declaração para desagradar a torcida do Cruzeiro. Jamais. E eu não entendo a entrevista que o Dudu deu como desrespeito. Por quê? Eu me coloco no lugar do jogador e eu imagino, né, o nível de tristeza que o Dudu saiu de dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá certo, pessoal? O que mais que a gente poderia falar sobre Dudu? Infelizmente, né, eu fico triste como palmeirense, que acompanhei a carreira do Dudu desde 2015 até aqui. Eu fico triste que esse jogador tenha saído, porque todos aqui sabem a qualidade que esse jogador tem, e vocês não tenham dúvida de que esse jogador vai entregar muito para o Cruzeiro, a menos que ele tenha, né, novos problemas físicos, novos problemas de contusão, né, que daí já não é mais culpa dele, né? Mas eu chegar aqui e falar que o Dudu é mau caráter, que o Dudu trocou de caráter,
que o Dudu virou as costas pro Palmeiras, acompanhando, tendo essa percepção e tendo esse feeling, visualizando o semblante do jogador dentro do clube, sabendo que ele estava dentro de uma situação em que ele sabia que ele não conseguiria mais reverter a situação, né? Ele não conseguiria mais reverter a situação e, e a saída dele era iminente. Então eu, no lugar dele, eu faria o mesmo, tá? Então, na minha opinião, o Dudu continua sendo ídolo. Eu falando como palmeirense, eu não sou um corintiano fazendo vídeo sobre Palmeiras. Aqui é um palmeirense, tá? E eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para falar a respeito de Dudu, tá certo, gente? Então, Dudu sempre será Dudu Guerreiro. E a torcida do Palmeiras, você tem a certeza. A gente sabe que tem alguns que vão criticar, que vão, né? Tem gente falando que tem torcida alheia aí, não torcida do Palmeiras. Tem torcida alheia aí chamando o Dudu de Judas, entendeu? Falando que quando o Dudu voltar a jogar no Allianz Parque vai ser chamado de Judas. Então, eu acredito, não sei, posso estar errado. Eu acredito que isso não vai acontecer, né? Mas, enfim. Você, torcedor palmeirense, deixa a sua opinião, deixa os seus comentários. Comenta comigo aqui. Você acha que o Dudu, depois de tudo isso que aconteceu com ele no Palmeiras, depois de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, você acha realmente que o Dudu virou as costas pro Palmeiras ou o Dudu foi preterido? O Dudu foi colocado dentro de uma bandeja pro Cruzeiro. E o Alexandre Matos, que não é de besta, não tem nada, jamais ele deixaria escapar um jogador como o Dudu, né? Deixa nos comentários, compartilha. E vou falar aqui para vocês, pessoal. Deixa o like de vocês. O like de vocês é importante, né? O canal é novo. O canal está começando a crescer, entende? Então, eu acho que o engajamento de vocês vai ajudar bastante, né? Até mesmo para a gente poder estar trazendo mais conteúdo. No meu canal aqui, o intuito desse canal, ele é de trazer situações de relevância para o torcedor palmeirense, né? Eu não entendo que eu tenho que vir aqui trazer um vídeo para o YouTube somente para gerar conteúdo. É interessante também a gente gerar conteúdo, mas o raciocínio do canal é trazer conteúdo relevante para o torcedor palmeirense, tá certo, pessoal? Então deixa aquele likezinho maroto pra gente. Se inscreve no canal, compartilha e deixa o comentário de vocês para o canal poder estar engajando. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.